estamos começando agora o pós-jogo de Flamengo 2, Bayern de Munique 4. O Flamengo está eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Bom, podemos dizer que sim, o Bayern de Munique foi melhor do que o Flamengo ao longo dos 90 minutos. O Bayern de Munique é um time superior ao Flamengo e eu acho que o resultado final não é surpreendente exatamente por conta do que eu acabei de citar. O que fica de decepcionante olhando e analisando os 90 minutos do Flamengo é que o Flamengo facilitou demais a vida do Bayern de Munique. E por que eu digo isso? Porque o Flamengo, dos 4 gols que o Flamengo tomou, em 3 o Flamengo saiu jogando errado. E o outro gol que o Flamengo tomou, que foi o primeiro, foi um gol contra do Flamengo. Então podemos dizer que o Flamengo praticamente doou 4 gols para a equipe do Bayern de Munique. E isso é o que deixa um pouco decepcionante se a gente for analisar a partida do Flamengo. O Bayern de Munique é melhor, o Bayern de Munique conseguiu em muitos momentos da partida não deixar o Flamengo ter a posse da bola, e foi exatamente isso que fez com que o Flamengo, por exemplo, tomasse gol nos primeiros 10 minutos. Vou falando aqui rapidamente e aí vou começar a análise da partida. Mas é uma Copa do Mundo de Clubes que prova que se o Flamengo tivesse num chaveamento mais fácil, se o Flamengo tivesse um adversário mais fácil, como por exemplo o Palmeiras teve e pode ter e vai ter e terá na sequência da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo poderia ter ido muito mais longe. É que o Flamengo pegou, na minha opinião, como a Mayara já destacou aqui, na nossa opinião, o Bayern de Munique tá entre os 4 times melhores dessa Copa do Mundo de Clubes, e o Flamengo deu azar quando ficou na primeira colocação e mesmo assim acabou enfrentando o Bayern de Munique. Eu acho que essa já era a expectativa do Flamengo, enfrentar o Bayern de Munique antes da competição iniciar nas oitavas de finais. Só que no momento em que o Flamengo ficou na primeira colocação, a gente esperou o quê? Que o Bayern ficasse na primeira e não enfrentasse o Flamengo. Mas o Bayern ficou na segunda e acabou enfrentando o Flamengo. Assim, agora, analisando o jogo mais profundamente, vou começar aqui minha análise sobre a partida. Bom, logo aos 4 minutos, o Bayern de Munique começa os primeiros 10 minutos pressionando o Flamengo absurdamente na saída de bola, não deixando o Flamengo sair jogando. Essa que é a verdade. Os primeiros 10 minutos o Flamengo sofreu uma pressão absurda, o Flamengo não conseguia sair jogando, e o Bayern de Munique, obviamente, era de se esperar que ele faria isso, e ele fez exatamente isso. Numa dessas saídas de bola por dentro, que o Flamengo já tinha errado na primeira, não resultou sem nada. Na segunda, resultou-se. Foi numa finalização de fora da área que o Kimmich teve aos 4 minutos. O Kimmich chutou de fora da área e a bola acabou desviando no Eric Pulgar e foi escanteio. Teve o primeiro escanteio, alguns acharam que foi falta ou não, sinceramente eu não vou falar aqui se foi ou não. E aí tivemos um segundo escanteio, nesse segundo escanteio sai o gol do Bayern de Munique aos 5 minutos de jogo e um gol contra de Eric Pulgar. Ali já era um indicativo de que se o Bayern de Munique pressionasse o Flamengo com certeza teria muitas dificuldades para sair jogando. E aconteceu em vários momentos do jogo. Na sequência, o Bayern abriu o placar aos 5 minutos. Só que logo na sequência que rola a bola, né, o Flamengo tem uma chance de empatar a partida. O Gonzalo Plata consegue ganhar fisicamente, fazer o cruzamento e o De Arrascaeta acaba cabeceando por cima do gol aos 6 minutos de jogo. Lá aí, o que acontece de novo? O que acontece? Mais uma vez, o segundo gol do Bayern de Munique é no quê? É mais um erro do Flamengo. É mais um erro individual do time do Flamengo. O De Arrascaeta recebe de costa, o Pamecano vence o duelo físico com ele e acaba desarmando ele. A bola acaba sobrando para o Harry Kane, que domina. Finaliza de fora da área completamente livre. A bola desvia no pé do Léo Ortiz e a bola bate na trave e acaba entrando. 2 vezes a bola bateu na trave e entrou. No jogo contra o Los Angeles FC, o Flamengo finalizou 4 vezes, a bola bateu nas 4 vezes e saiu. Sorte, às vezes está de um lado, às vezes está do outro. Mas, de novo, até aí 10 minutos, o que a gente viu? Um Bayern de Munique pressionando o Flamengo, não deixando o Flamengo jogar, e o Flamengo cometendo erros que resultaram-se em gols do Bayern de Munique. E aí, né, o Bayern de Munique, depois que faz 2-0, diminui o ritmo. Essa que é a verdade. O Bayern de Munique diminui o ritmo e o Flamengo começa o quê? A jogar um pouco mais, a jogar depois dos 15 minutos. Até os 15 minutos do primeiro tempo, o Flamengo não conseguiu jogar. Essa que é a verdade. O Flamengo até consegue ter a oportunidade do Gonzalo Plata, que ele faz o cruzamento e Arrascaeta cabeceia por cima do gol aos 6 minutos, mas nos primeiros
14, 15 minutos, o Flamengo praticamente não conseguiu jogar, porque o Bayern de Munique pressionou muito o Flamengo. E aí o Flamengo melhora no jogo quando? Pode o Bayern de Munique fazer o segundo gol. E aí tem, aos 14 minutos, o Arrascaeta faz o cruzamento, o Luiz Araújo consegue chutar dentro da área e o Neuer faz um milagre. Aí é o quê? Aí você vê a diferença do nível do goleiro. O Manuel Neuer, estamos falando de um dos maiores goleiros da história do futebol e talvez o maior goleiro dos últimos 15, 20 anos do futebol. Fez uma defesa absolutamente espetacular aos 14 minutos. O Bayern de Munique diminuiu a intensidade, o Flamengo começou a tentar atacar um pouco mais. Aos 23 minutos, o Léo Pereira faz uma finalização de fora da área e a bola acaba passando por cima do gol, mas ali o Flamengo tinha mais o controle do jogo, o Flamengo conseguia trocar mais passe, o Bayern diminuiu, a gente viu em vários momentos também da partida que o Bayern de Munique colocou 11 jogadores atrás da linha da bola, quando optou por descansar um pouco mais, e aí o Flamengo chegava um pouco mais. Aos 25 minutos, tivemos o Lime chuta de fora da área, né? Após quem? O Luiz Araújo perder a posse da bola. Luiz Araújo perder a posse da bola. 25 minutos. Lime chuta de fora da área. A bola passa por cima do gol. Mas aconteceu por quê? Porque o Luiz Araújo perdeu a posse da bola. O Luiz Araújo fez isso o jogo todo. Todo o jogo. Repara, isso foi aos 25 minutos do primeiro tempo. Ainda vem o gol do Bayern de Munique, que o Luiz Araújo tenta sair jogando, sei lá o que ele tenta fazer. Repara que ele fez 2 vezes, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Aos 25 minutos do primeiro tempo, ele tenta sair, perde a bola, o Lime recupera, finaliza. Ok. Aos 31 minutos, o Jorginho faz um cruzamento, o Luiz Araújo domina e chuta, a bola vai por cima, vai para fora. Ok? O Luiz Araújo era ofensivamente, até conseguia participar bem da partida. Defensivamente, o Luiz Araújo voltava cometendo muitos erros quando recuperava a posse da bola. Aos 32 minutos, novamente o Flamengo chega. O Alexandre faz o cruzamento e aí vem o gol do Flamengo. O De Arrascaeta toca na bola, o Gerson de primeira, como eu citei durante o primeiro tempo, tentar fazer as coisas de primeira. Ele consegue fazer um grande chute, a bola vai no meio do gol, é verdade. Mas o Neuer não consegue fazer a defesa. Isso foi aos 32 minutos do primeiro tempo. O Flamengo conseguiu diminuir ali. E ali o Flamengo conseguiu voltar para o jogo. Só que o que aconteceu? No momento em que o Flamengo diminuiu, o Bayern de Munique viu que estava só atrás por um gol de diferença. Voltou de novo o ritmo do Bayern de Munique até o fim do primeiro tempo. O Bayern de Munique tem o controle a partir do gol do Flamengo. O Bayern de Munique tem um controle, consegue chegar, consegue criar, consegue pressionar o Flamengo. O Flamengo já não consegue mais sair jogando na reta final do primeiro tempo. E aí, aos 40 minutos, o Lisé faz o cruzamento, o Taco cabeceia por cima do gol. Uma bola parada, não sei se foi no escanteio, uma falta que o Bayern cobrou. A bola não bate-rebate, a bola acabou sobrando. O Lisé fez o cruzamento, o Jonathan Tah cabeceou por cima do gol. Aí, no mesmo minuto, Luiz Araújo consegue recuperar a bola de quem? Do Olizé, dentro da área. Vai muito bem. Só que o Luiz Araújo tem a brilhante ideia de dar um chutão, muito mal executado, é verdade, pra frente da área. A bola cai no pé do Goretzka, que domina, faz o chute de fora da área e marca. Minha opinião, o Rossi tinha que ter feito melhor. Por que o Rossi tinha que ter feito melhor? Porque ele não fez nada. Podia ter sido gol, mas eu sou assim, goleiro tem que pular na bola. Não importa. Concordo, no lance do gol que a bola pega na trave, eu tive a impressão do caramba, o Rossi era pra ter feito a defesa. Aí quando eu vi o replay e vi que a bola foi na trave e entrou, aí eu esqueço. Não, ela ainda desviou. Ainda tem essa questão, ela desvia. E assim, o Rossi não pula, fica olhando. Cara, o goleiro não vai fazer a defesa olhando. A bola não foi no canto. Não. Se ele pula, é porque assim, ok, pode ter sido surpreendido, o Flamengo tava saindo jogando, pode ter sido, mas mesmo assim tinha que pular e não pulou. Bola não foi no canto. Ali o Bayern de Munique fez 3-1 aos 40 minutos do primeiro tempo e o Bayern de Munique continuou pressionando, não criou mais nenhuma oportunidade, não criou mais nenhuma oportunidade no primeiro tempo, mas continuou com a posse da bola. E o primeiro tempo terminou. Assim, mas o que eu quero destacar, por exemplo, do primeiro tempo? O Bayern de Munique diminuiu o ritmo pós segundo gol. Ficou claro que o Bayern de Munique, pós segundo gol, diminuiu o ritmo. O Flamengo melhorou. A partir do Bayern fazer o segundo gol, o Flamengo melhorou. Mas por que o Flamengo melhorou? Porque o Bayern optou por voltar um pouco mais, descansar, não correr tanto, dar a bola mais pro time do Flamengo. No momento em que o Flamengo fez o gol com o Gerson aos 32 minutos, o que aconteceu?
O Bayern de Munique novamente pegou a posse da bola e tentou sair jogando. Mas, de novo, o Flamengo tentou jogar. No primeiro tempo, deixa bem claro, o Flamengo tentou jogar assim como no segundo tempo. O Flamengo tentou jogar. Só que o Bayern de Munique tem mais qualidade, gente. O Bayern de Munique tem mais qualidade. Então o Bayern de Munique meio que ditava o ritmo da partida. Quando ele queria descansar, o Flamengo tinha mais a posse da bola e conseguia criar. No momento que o Bayern de Munique optava por adiantar a marcação, o Flamengo tinha muitas dificuldades para sair jogando. Tanto que, na maioria todos os gols do Bayern de Munique, erros do Flamengo. Essa que é a verdade. E aí, né, voltamos para o segundo tempo. Deixa eu virar aqui a página, né? Porque eu fiz anotações, obviamente, olhando para o segundo tempo. O Flamengo melhora, volta para o segundo tempo melhor. E novamente o Bayern de Munique, dessa vez, volta como foi naqueles minutos que o Bayern de Munique marcou o segundo gol. O Bayern de Munique volta num ritmo muito mais baixo. E o Flamengo consegue, no começo do segundo tempo, podemos dizer que, se a gente for ver o Flamengo, o Bayern de Munique nem teve tantas grandes chances assim no segundo tempo. Mas, quando você entrega gol, você acaba facilitando para o adversário. Aos 49 minutos tem a cobrança de falta, que o De Arrascaeta cobra por cima do gol. O Flamengo ali tinha um pouco mais da posse da bola, tentava jogar mais. E aí vem o lance do pênalti, que o Olise enfia a mão na bola, pênalti claro para o Flamengo aos 52 minutos. 52 minutos significa 7 minutos do segundo tempo. Jorginho, com muita qualidade, vai lá, cobra e faz o segundo gol. E diminui. O Flamengo fica com 2 e o Bayern de Munique com 3. Só que, de novo, a mesma coisa aconteceu no primeiro tempo. Momento em que o Flamengo faz o segundo gol, o Bayern de Munique pega a bola novamente para ele. Ele criou oportunidades? Não. O Bayern de Munique não criou oportunidades durante o minuto, por exemplo, 52 aos 66. Por que eu estou citando aos 66? Porque o Flamengo tem uma chance aos 66. Só que durante esses 14 minutos, o Bayern de Munique tem a posse da bola, mas o Bayern de Munique não cria. Mas o Flamengo também não consegue chegar em momento algum no gol do Bayern de Munique. O Bayern de Munique fica rodando a bola para um lado para o outro, obviamente tentando cansar o time do Flamengo. E aí, aos 66 minutos, quando o Felipe Luiz já tirou o De Arrascaeta, tanto que eu citei para a Maiara que o De Arrascaeta era um jogador que estava claramente não tá conseguindo acompanhar o time. Aos 66 minutos, o Jorginho faz um belíssimo lançamento. O Bruno Henrique sai frente a frente com o Manuel Neuer, mas como a Maiara citou, por ele ser destro, ele tenta finalizar e ali era para perna direita. Tenta encobrir o Manuel Neuer com a perna direita. Na realidade, era para ser com a perna esquerda. Não tinha como tentar encobrir o Manuel Neuer, até porque ele é muito alto, ele é muito ágil, a bola tava saindo rápido. Do Bruno Henrique. Mas ele é muito ágil, muito rápido. A bola tá saindo do Bruno Henrique. A bola não tá exatamente para quem é um destro para poder tentar encobrir o goleiro. E era Manuel Neuer, né? Então, assim, e ele acaba finalizando. A bola acaba saindo pela linha lateral, um pouco perto, podemos dizer ali meio metro da trave, mas não leva perigo. Tanto que os jogadores do Bayern de Munique deixam a bola sair. E aí, né, o jogo ainda em aberto, podemos dizer assim, o jogo em aberto, como era mesmo citou, o Flamengo poderia, por exemplo, empatar num lance de bola parada, como o Flamengo diminuiu um lance de bola parada que foi um pênalti. Mas não. Só que o Luiz Araújo, que minutos antes, pela linha lateral, recupera a posse da bola, e ao invés de tentar carregar a bola, ou tentar tocar para um companheiro, ele dá um chute pra frente. A bola volta pro Bayern de Munique. Aos 72 minutos, na frente da área do Flamengo, o Flamengo tentando sair jogando, o Luiz Araújo tenta driblar 3 marcadores do Bayern. Algo assim, inacreditável. Sabe? Falta de senso de posicionamento, falta de noção. Tenta driblar 3 jogadores do Bayern de Munique na frente da área do Flamengo. O que aconteceu? Ele perdeu a posse da bola. Mas para quem ele perdeu a posse da bola? O melhor meio-campista do Bayern de Munique, Kimmich. Kimmich deu um passe facilmente pro Harry Kane, que dominou, chutou no canto e o Bayern de Munique fez 4-2. Gente, ali acabou o jogo. Essa é a verdade. Ali acabou o jogo. Porque o Flamengo e o Bayern de Munique tem alguma chance nos acréscimos? Sim, nos acréscimos. Só que o gol do Bayern de Munique acontece aos 72. Sabe o que acontece do minuto 72 ao minuto 90? Absolutamente nada. Não acontece mais nada. Ninguém mais consegue finalizar. Ninguém mais consegue chegar com perigo. Dos 72 minutos, o 4º gol do Bayern de Munique na falha do Luiz Araújo, até os 92 minutos, absolutamente ninguém mais consegue chegar com nenhum perigo. O jogo acabou ali aos 72 minutos, no momento em que o Luiz Araújo erra pela 4ª, 5ª, 6ª vez na saída de bola. E eu tô falando só do Luiz Araújo. É só o Luiz Araújo. Errou mais 4, 5 vezes na saída de bola. 2 resultaram esse gol. E aí, aos 93 minutos, temos o quê? Aí sim,
nos acréscimos, como eu citei. Aos 93, o De La Cruz cobra a falta, a bola bate na barreira do Bayern de Munique e passa por cima do gol. Aos 94 minutos, não me lembro quem foi o jogador do Flamengo que fez o cruzamento, o Wallace cabeceou na primeira trave, a bola passou perto, passou por cima do gol do Bayern de Munique, mas passou perto. E aos 96 minutos, o Bayern de Munique puxa o contra-ataque, o Flamengo já cansado, o Flamengo já ter feito 5 substituições. O Sané sai frente a frente com o goleiro Rossi. Rossi faz a defesa. Mas assim, o que ficou claro? O Flamengo facilitou a vida do Bayern de Munique. O Bayern de Munique era muito melhor que o Flamengo? Era muito melhor que o Flamengo. Na verdade, o Bayern de Munique é muito melhor do que muitos times europeus. Já volto a citar, só Olise e Harry Kane custam praticamente o elenco do Flamengo. Só que assim, o Flamengo facilitou demais. A gente sabia que o Bayern de Munique iria marcar a saída de bola do Flamengo. Isso era óbvio. A gente citou aqui várias vezes, em várias lives, que o Bayern de Munique faria isso. E o Flamengo não poderia errar. A gente citou contra o Esperança. A Esperança o Flamengo errou, não se resultou sem nada. O Flamengo errou contra o Chelsea, resultou sem gol. O Flamengo errou contra o Los Angeles, não saiu gol. Ou saiu o gol, não me lembro. Ali foi falta de direção. Não, tudo bem, então não foi esse lance. Contra o Bayern, voltamos a citar, não pode sair jogando errado, não pode errar no meio de campo, não pode cometer esses gols. Não dá pra perder a bola. Não pode perder a bola em certas regiões do campo. Por quê? Porque do lado de lá tinha Harry Kane, gente. Nenhum time do mundo tem Harry Kane. Nem o Barcelona tem Harry Kane. Nem o Chelsea tem Harry Kane. Nem Liverpool tem Harry Kane. Só o Bayern de Munique tem Harry Kane. Quem é Harry Kane? O melhor centroavante do futebol mundial nos últimos 10 anos. Ninguém tem a qualidade desse camisa 9. Ele é um camisa 9 / camisa 10. Eu disse, o Harry Kane não é o atacante que precisa de 3 chances para fazer um gol. Harry Kane precisa de 1 chance para fazer gol. O que o Harry Kane fez? O Harry Kane deve ter finalizado 3 vezes no jogo. Marcou 2 gols. Eu citei, não pode errar contra Harry Kane. Por que o Flamengo conseguiu errar contra o Chelsea, mas conseguiu vencer o Chelsea? Porque o Chelsea não tem a qualidade ofensiva do Bayern de Munique. Não tem, gente. O Chelsea gasta, mas gasta erradamente. O Chelsea gasta em jovens. O Chelsea não gasta com o objetivo de ser campeão. Essa que é a verdade. O Bayern gasta. Por isso ele foi lá no Tottenham e contratou Harry Kane. Foi por isso que o Bayern foi lá no Crystal Palace e contratou Olise. Porque jogadores com essa qualidade, na maioria dos times europeus não tem. O Bayern tem. Então, se você errar contra esse time, contra estes jogadores, cara, você vai tomar gol. O Luiz Araújo, no 4º gol do Bayern de Munique, tentar sair jogando na frente de Kimmich, gente. O cara levantou a cabeça, tocou de primeira pro Harry Kane, e Harry Kane fez o 4º gol. Então, assim, eu volto a dizer, estou orgulhosa pelo que o Flamengo fez nessa Copa do Mundo de Clubes. Estou muito orgulhosa, citei isso antes do jogo. Citei que se o Flamengo não fizesse um jogo desastroso, eu iria dizer que sim, eu estou orgulhosa do time do Flamengo. Não muda a minha opinião. Estou muito orgulhosa com o time do Flamengo. O Flamengo demonstrou o futebol. O Flamengo demonstrou que poderia ir muito mais longe na Copa do Mundo de Clubes se enfrentasse um time inferior ao Bayern de Munique. O Flamengo tentou jogar de igual para igual com o Bayern de Munique, mas do outro lado tem muita qualidade. E o Flamengo facilitou. Essa que é a verdade. O Flamengo facilitou quando, dos 4 gols do Bayern de Munique, ele marcou um gol contra, nos outros 3 ele saiu jogando. E o Bayern de Munique, contra o Bayern de Munique, contra Harry Kane, você não pode falhar desse jeito. Bom, vou aqui rapidamente nos comentários, antes de eu fazer rapidamente a minha análise. Vamos aqui nos comentários. Aqui o Almir botado não sei o que. O Jefferson botou gol. Vamos, quando tava no final do jogo. O Jefferson colocou: temos que encaixar uma bola mais nas costas da zaga. Ele botou: foi nada, não foi pênalti, vermelho. Não. O Almir botou: esse M tem que colocar o Pedro. O Pedro nem entrou no jogo. Não era jogo para Pedro. Não era Pedro. Não era jogo pro Pedro. Jefferson Ramos mandou: não pode dar mole. O Jefferson Ramos mandou: falta no Plata. Almir Borges 4-2. Pois é, aconteceu o 4 gol. Essas mensagens foram na hora do jogo. Sim. O Jefferson Ramos mandou: Luiz Araújo é uma piada. Leonardo Pinheiro mandou uma pena. E o Leonardo Pinheiro mandou uma pena. E o Jefferson Ramos mandou 2 gols que custam muito. Que custaram muito. Que custaram, no caso. Custaram muito. Vou fazer rapidamente aqui uma análise que eu acho que é interessante. Vamos lá. Eu já tinha dito várias vezes que para você enfrentar time europeu, você não pode cometer erros. Para você vencer esses jogos, você não pode cometer erros.
O Flamengo cometeu erro contra o Chelsea, mas ainda assim o Flamengo conseguiu jogar muito bem, voltar para o jogo e vencer o Chelsea naquele dia. Hoje o Flamengo enfrentava um time muito superior ao Chelsea, especialmente muito superior ofensivamente. O Bayern de Munique tem um time muito melhor ofensivamente que o Chelsea, e o Harry Kane marcando 2 gols só demonstra isso. Só que aquela questão, para vencer o Bayern de Munique, o Flamengo precisava ser perfeito, e o Flamengo hoje foi muito longe de ser perfeito. Hoje pode ter sido uma das piores partidas do Flamengo na saída de bola em 2025. É claro que o nível de adversário hoje era muito superior a todos os adversários que o Flamengo enfrentou no ano. Dá para falar isso tranquilamente. O Flamengo não enfrentou nenhum time nem tão perto assim, de ser tão bom quanto o Bayern de Munique, não, nem o Chelsea, muito longe. O Bayern de Munique é um time bem melhor que o Chelsea. Então assim, o Flamengo hoje enfrentou o grande time, o melhor time em questão de qualidade técnica em 2025. E o Flamengo quis jogar da sua forma, só que o Flamengo, ou melhor, os jogadores do Flamengo não tiveram um bom dia tecnicamente. Claro que tem vários pontos que a gente aqui pode falar. Por exemplo, tem gente que pode falar, o Flamengo ficou na defesa. O Flamengo não ficou na defesa. O Flamengo quis jogar. O Flamengo quis jogar, tanto que em vários momentos, quando o Bayern de Munique diminuía a intensidade, o Flamengo foi pro jogo. O Flamengo marcou 2 gols no Bayern de Munique, porque foi pro jogo. Só que o adversário é tecnicamente muito superior ao time do Flamengo, e o time do Bayern de Munique, coletivamente, na questão de intensidade, é muito mais alta que o Flamengo. Na intensidade de um time europeu, quando está jogando o jogo mesmo, com mais interesse, é o que a gente viu hoje. Como a Mariana mesmo disse, quando o Bayern queria descansar, o Flamengo conseguia ter a posse da bola, no campo de defesa e no campo de ataque. Quando o Bayern de Munique queria controlar o jogo, não queria deixar o Flamengo voltar para a partida, o que o Bayern de Munique fazia? Ficava com a posse da bola e o Flamengo não conseguia tocar na bola. Conseguia criar chances. E foi basicamente isso o jogo inteiro. Mas o Bayern de Munique não ganhou a partida só porque o Bayern de Munique controlou mais o jogo uma boa parte da partida. Não, o Bayern de Munique venceu a partida porque, ele foi muito eficiente nas finalizações. O Bayern de Munique, eu tenho até que ver quantas finalizações o Bayern acertou. Foi 4. É porque uma tá estranha, porque foi gol contra do Flamengo. O Bayern de Munique, eu acho que tem 4 finalizações no gol. Foi gol contra do Flamengo, então não conta, obviamente. Então, assim, de 4, 3 foram gols e outra foi a defesa do Rossi contra o Sané. Então, assim, o Bayern de Munique foi muito eficiente nas finalizações. Mas a verdade é, o time do Flamengo acabou contribuindo para jogadores como o Harry Kane estar em boas posições para finalizar para o gol. Está totalmente livre, como, por exemplo, no segundo gol. O Harry Kane, na finalização do segundo gol, ele está completamente livre entre a primeira e a segunda linha de marcação, que o Arrascaeta perde a bola, completamente livre, ele chuta pro gol e faz o gol. No último gol, que o Kimmich toca pro Harry Kane, o Harry Kane está na entrada da área, ou já dentro da área, sozinho, e chuta pro gol e faz o gol. E é assim, quando você enfrenta times dessa qualidade, com jogadores como o Harry Kane, você não pode deixar eles ter a oportunidade de finalizar. E hoje o Flamengo deixou o Harry Kane finalizar 2 vezes. Uma ele estava completamente livre, fora da área, e a outra ele estava, acho que, dentro da área. E você não pode cometer esse erro. Ao cometer esse erro, eles provavelmente vão marcar gol. Porque futebol europeu tem vários atacantes que perdem sim muitos gols, mas esse atacante não é o Harry Kane. O Harry Kane, como a Mariana mencionou, ele precisa de uma chance e ele marca um gol. E assim, tem várias questões que dá pra coisa. Hoje o Flamengo não podia errar. E o Flamengo errou tudo que não podia errar. É impressionante como o Flamengo cometeu erros hoje, assim, chega a saltar aos nossos olhos o tanto de erro que o Flamengo teve hoje. No primeiro gol do Flamengo, no primeiro gol do Bayern de Munique, eu não sei se é exatamente nesse lance, mas o Rossi sai jogando, tenta um passe no centro e a bola pega nas costas de um jogador, no corpo de um jogador do Flamengo. Eu não sei se já em seguida o Bayern de Munique consegue fazer a jogada e aí depois em seguida se torna escanteio, alguma coisa assim, não sei. Mas tem esse lance. No começo do jogo também tem o Wesley tentando drible e o Wesley perde a posse da bola, mas esse lance me chamou a atenção, que o Rossi tenta o lançamento, a bola pega no corpo do jogador do Flamengo e o Bayern de Munique recupera a posse da bola. Eu não sei se em seguida depois vem o lance de escanteio. No lance de escanteio, o Eric Pulgar faz um gol contra. O Eric Pulgar, na minha opinião, foi puxaram a camisa dele, mas ele marcou um gol contra, e aí é um erro individual, não tem o que fazer.
No segundo gol do Bayern de Munique, o Arrascaeta perde a posse da bola no meio de campo. A gente falou várias e várias vezes. Num confronto contra o Bayern de Munique, contra o Chelsea, não pode perder a posse da bola, não pode errar passe na saída de bola, pois provavelmente o adversário vai recuperar a posse da bola e vai fazer o gol. E foi exatamente isso que aconteceu. O Arrascaeta perdeu a bola no meio de campo rapidamente. O Harry Kane correu com a bola, chutou pro gol e fez o gol. Se o Flamengo no jogo contra o Los Angeles FC teve azar de acertar a bola 4 vezes na trave, no travessão, vamos dizer assim, e saiu, hoje o Bayern teve sorte. A bola pegou 2 vezes na trave e entrou. E essa foi uma dos lances que saiu o gol do Bayern de Munique. O Arrascaeta, naquele lance ali, não podia ter ficado com a bola, não podia perder a bola ali onde perdeu. E aí entra a questão de várias questões dos jogadores do Flamengo. Questão física. Hoje eu acho que deu para ver claramente que os jogadores do futebol europeu são mais físicos, são mais fortes que os jogadores do futebol sul-americano. Dá pra dizer assim, de certa forma. É claro que a gente não dá pra gente falar que todo mundo é assim. Por exemplo, o Gerson é um jogador que joga aqui no futebol sul-americano e ele é forte fisicamente. Mas, por exemplo, o Luiz Araújo e o Arrascaeta perderam a bola algumas vezes, estando de costa, tentando dominar a bola, e aí demoravam a dar o passe. E aí aquela questão, o futebol europeu não se dá tanto espaço assim para o jogador dominar a bola, girar o corpo, tentar o passe, tocar na bola umas 3 vezes. Não dá. E aí, no futebol sul-americano, sim, o jogador tem mais tempo para dominar a bola, pensar o que ele vai fazer. E aí, por exemplo, o Arrascaeta perdeu a bola no gol assim, o Luiz Araújo no jogo também perdeu a bola dessa forma, de costa, tentando fazer o pivô. Gonzalo Plata também perdeu a bola dessa forma, estando de costa. Aí o jogador do Bayern de Munique, ou o zagueiro antecipa, ou o time consegue tirar a bola do jogador do Flamengo. E aí eles conseguem, por exemplo, fazer uma transição ofensiva rápida. E no lance do segundo gol do Bayern de Munique foi exatamente isso que aconteceu. O Arrascaeta demorou a continuar. Não quero não. O Arrascaeta não quero não. O Arrascaeta ali era para ter dado passe de primeira. Ele tentou dominar a bola, dominar a bola, ficou mais tempo com a bola, e é aquela questão, os jogadores do Bayern de Munique tiraram a bola dele. E aí o Harry Kane teve todo o espaço para finalizar pro gol. Entendeu? Eu volto a repetir, não é porque o jogador joga na Europa que ele é mais forte fisicamente e o outro jogador que joga no futebol sul-americano é mais fraco fisicamente. Não é isso. Só que normalmente tende a ser que no futebol europeu, pela questão de intensidade de jogo, os jogadores são mais questão física, são mais fortes fisicamente. E hoje deu pra perceber isso no jogo do Flamengo. Jogadores, quando, por exemplo, o Gonzalo Plata, mesmo sendo alto, forte fisicamente, teve dificuldade de ganhar duelos físicos do Jonathan Tah, do Upamecano, entendeu? Do Upamecano. Então, assim, são jogadores fortes fisicamente. Luiz Araújo teve dificuldade de ganhar fisicamente do Laime. Então, assim, acabou fazendo diferença. No terceiro gol, Luiz Araújo sai jogando totalmente errado. Ele vai bem, recupera a posse da bola e simplesmente chuta a bola pra frente. Pro meio. O jogador do Bayern de Munique domina a bola e chuta pro gol. E aí é um erro inacreditável do Luiz Araújo. Um erro inacreditável, inaceitável o Luiz Araújo cometer esse erro. Ele consegue, cara, dar um chutão lá pra frente ou dar um chutão pro lado. Ou então toca a bola para o lateral. Só não faz o que ele fez, porque ele tá ali, ele chutou a bola com a perna direita, ele é canhoto. Então, assim, obviamente, tende a ter mais dificuldade. Só que ele chutou a bola para entrada da área. A bola ficou no pé do jogador do Bayern, não sei se é o Goretzka, que dominou a bola e chutou pro gol. E aí entra outra questão. O Rossi tinha que ter pulado naquela bola. Sabe? A bola foi na direção do gol. Toda bola que for na direção do gol vai entrar se o goleiro não pular na bola. E foi exatamente isso que aconteceu. O Rossi ficou olhando. A finalização do Goretzka nem foi no canto. Nem foi forte. Foi meio que colocado o chute assim. Só que saiu o gol porque a bola foi na direção do gol e o Rossi ficou olhando em vez de pular na bola. Entendeu? Então, assim, pra mim tem erro individual aí do Luiz Araújo, que saiu jogando completamente errado, e de Rossi, que ficou olhando a bola entrar no gol. Pra mim, erros individuais. No quarto gol, aí novamente o Flamengo consegue diminuir o placar, fica no 3-2 pro Bayern, e aí vai novamente o Luiz Araújo, igual a Maria falou, antes o Luiz Araújo já tinha feito de novo, recuperou a bola, saiu jogando de uma forma assim, ruim, saiu jogando de qualquer jeito, o Bayern recuperou a posse da bola. E aí depois, o Flamengo tá saindo jogando, e o Luiz Araújo, eu acho que agora vai ser um pouco dura com o comentário que eu vou fazer aqui. O Luiz Araújo, parece que
Ele tentou sair driblando 3 jogadores do Bayern de Munique. Com todo o respeito ao Luiz Araújo. Luiz Araújo, você não sabia quem você estava enfrentando? Com todo o respeito. Você não sabia qual adversário você estava enfrentando? Você está enfrentando o Bayern de Munique. Um time que tem uma marcação alta, espetacular. A gente viu hoje. O Flamengo tendo dificuldade de sair jogando, cometendo erro. E aí você simplesmente facilitou a vida do Bayern de Munique. Você ter saído jogando várias vezes em chutão errado, que uma saiu gol, já estava sendo inacreditável. Agora, você achar que era uma ideia inteligente, a melhor tomada de decisão, sair driblando 3 jogadores do Bayern de Munique na entrada da área, aconteceu o óbvio. O Bayern de Munique marca bem. Obviamente, um dos 3 jogadores do Bayern de Munique iria tirar a bola de você. Tiraram a bola de você, a bola ficou, Kimmich tocou para Harry Kane e o Harry Kane fez gol. Então, assim, inacreditável. Volta a repetir, cara, você estava enfrentando o Bayern de Munique, um time que marca muito bem no campo de ataque, e você quis driblar 3 jogadores na entrada da área. Cara, você, assim, se um jovem se faz isso, a gente fala que é falta de experiência. Entendeu? Se um jovem sai jogando, sai tentando driblar, porque a gente sempre fala, atacante tem que driblar lá perto do gol adversário. Porque lá ou ele sofre a falta ou ele vai passar pelo adversário. Não se dribla de campo. Porque você pode se perder a bola e o seu time tomar um contra-ataque. O Luiz Araújo quis driblar na entrada da área. E assim, se é um jogador jovem, a gente pode falar que é falta de experiência. O Luiz Araújo não é um jogador que tem 18, 19, 20 anos. Entendeu? O Luiz Araújo já tem um tempo de carreira profissional no futebol. O que ele fez foi inacreditável. Entendeu? Assim, falta de inteligência. Entendeu? Foi falta de inteligência. Porque a sua tomada de decisão foi totalmente equivocada. Ali, ou você dá um chutão pra frente, ou você toca pra alguém pro lado, ou você não faz qualquer coisa, mas só não sai tentando driblar todo mundo. Você tentou sair driblando. Tinha 3 jogadores do Bayern, cara. Tinha 3, um perto do outro. É óbvio que se você driblasse o primeiro, ia ter o segundo que tava na sobra. Ia tirar a bola de você. E você quis sair driblando na entrada da área. Flamengo tiraram a bola do Luiz Araújo e simplesmente deram passe. O Kimmich deu passe pro Harry Kane, ele fez o passe e acabou o jogo. Então, assim, o Bayern foi muito eficiente. É bom destacar isso. O Bayern é aquela questão que a gente falou, um time da qualidade do Bayern de Munique, porque uma coisa é enfrentar times europeus que são bons, mas não são tão melhores assim que os times sul-americanos. E a gente viu isso na Copa do Mundo de Clubes. Só que o Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Manchester City são times do primeiro escalão de qualidade. Enfrentar esses times é muito difícil. E se ele jogar com a intensidade que normalmente joga no futebol europeu, e jogar com o seu time titular, vai ficar muito difícil para qualquer time sul-americano. Ou qualquer time do mundo. Só que assim, não dá para você cometer tanto erro igual o Flamengo cometeu. Que seria difícil, era óbvio. Se ele jogasse com o time titular, seria mais difícil ainda. Se ele jogasse com a intensidade que eles estão acostumados a jogar, ficaria mais difícil ainda para o Flamengo conseguir competir. Só que o Flamengo hoje errou muito. E hoje o Flamengo acabou, entre aspas, vamos dizer assim, facilitando a vida para o Bayern de Munique. Porque o Bayern de Munique, obviamente, tem a sua qualidade de aproveitar os erros do Flamengo, ser eficiente nas finalizações, mas assim, os gols do Bayern de Munique, um gol o Flamengo fez contra. Essa é a realidade. Qual foi o mérito? Pra mim, todos os 4 gols do Flamengo. Então, qual é o mérito do Bayern de Munique nos gols? A finalização. Sim. A mérito do Bayern de Munique é a eficiência nas finalizações e a boa marcação-pressão. Agora, vai falar que dos 4 gols do Flamengo, o Flamengo praticamente deu os 4 gols pro Bayern de Munique? É claro que, de novo... Sempre vão lembrar, os 2 gols do Harry Kane foram em erros de quem? Luiz Araújo. Então, é isso que eu tô falando. Por que eu tô falando isso? É óbvio que o Bayern tem a eficiência na finalização e também tem a questão da qualidade. Não tô tirando o mérito do Bayern de Munique, não. Eficiência na finalização e a marcação-pressão. Mas assim, no primeiro gol, o Pulgar fez gol contra. O Eric Pulgar fez gol contra. No segundo gol, o Arrascaeta perdeu a bola ali no meio de campo. E o Harry Kane... Ah, desculpa, então eu troquei. O primeiro gol do Harry Kane saída do Arrascaeta. O Arrascaeta perde a bola no meio de campo e simplesmente o Harry Kane tá completamente sozinho. Completamente sozinho. No terceiro gol, o Luiz Araújo sai jogando completamente errado. Dando chutão pra frente da área.
E no quarto gol, o Luiz Araújo acha uma boa ideia sair driblando 3 jogadores do Bayern de Munique na entrada da área do Flamengo. Então, assim, o Bayern de Munique tem méritos? Tem. Mas, assim, hoje o Flamengo... Facilitou. O Flamengo, que normalmente vai muito bem defensivamente, e hoje nem tô falando dos zagueiros do Flamengo. Exatamente. É bom destacar. Eu não tô falando dos zagueiros do Flamengo. Mas, assim, hoje o time do Flamengo errou demais. E eu não vou entrar nem na questão coletivamente, que eu não acho que o Flamengo tenha feito um jogo ruim coletivamente. Mas, individualmente, vários jogadores do Flamengo fizeram um jogo abaixo e que, infelizmente, fizeram diferença no resultado. Sim, os erros individuais de muitos deles resultou-se nesses 4 gols do Bayern de Munique. E aí, outra questão, marcação, pressão de outro nível, né? Entendeu? Aqui no futebol brasileiro, quando joga Libertadores, ou no futebol sul-americano, quando joga, tem a marcação, pressão e tal, e aí o Flamengo, obviamente, em alguns jogos tem dificuldade e outros conseguem sair da marcação. Mas, assim, olha a qualidade da marcação individual do Bahia hoje. Entendeu? Então, assim, a gente já sabia que seria um jogo muito difícil. Entendeu? É claro que a gente tinha totais condições de acreditar, de sonhar que era possível, porque o Flamengo jogou nessa Copa do Mundo, jogou um bom futebol, demonstrou marcando um bom número de gols, inclusive hoje marcou mais 2 gols, bem defensivamente, só que a gente sabia que hoje o Flamengo estava enfrentando um time de outro patamar. Top da Europa. Entendeu? E aí, com os erros que o Flamengo cometeu, dificultou demais ter alguma chance de vencer. Porque já seria difícil se classificar contra o Bayern de Munique. Com tantos erros como o Flamengo cometeu hoje, simplesmente ficou impossível de se classificar. Vamos para as notas. Deixa eu ver rapidamente, tem aqui os comentários. Leonardo Pinheiro mandou a mensagem. A derrota de hoje foi pior do que a de 2019. Hoje o time podia ter feito muito mais. Gente, são situações diferentes. Assim, são situações diferentes, gente. São situações diferentes. Dentre todas as Copas, dentre todos os mundiais que eu tive o prazer de acompanhar o Flamengo, para mim, nenhum passou perto do Flamengo ganhar, além do de 2019. Para mim, o de 2019 foi o mais perto do que o Flamengo poderia ganhar, porque, como eu disse, temos que ser sinceros, gente, essa Copa do Mundo de Clubes, dificilmente um time brasileiro vai ganhar, gente. A Copa é muito time europeu bom enfrentando. Num jogo contra um europeu, você pode ganhar e tal, mas é um jogo. Ganhar de vários times europeus muito forte, infelizmente, já era de se esperar. Se o Flamengo não fosse eliminado agora pro Bayern de Munique, provavelmente o Flamengo seria eliminado pelo Paris Saint-Germain. É mais ou menos isso. O Flamengo teve um caminho muito complicado pela frente nesse mata-mata de Copa do Mundo. Vamos lá. A derrota hoje foi... Ele falou que hoje a derrota de hoje foi pior que a de 2019. Não, pra mim não. Assim, de jeito nenhum. Fica difícil de analisar, porque assim, lá em 2019 o Flamengo perdeu na prorrogação e não teve esses erros. Entendeu? Hoje fica esse sentimento frustrante, porque... Fica essa, como você falou, hoje o time podia ter feito muito mais. Fica essa sensação, por quê? Porque o Flamengo cometeu um monte de erro. E um monte desses erros se tornaram o gol do Bayern de Munique. E lá o Flamengo perdeu por 1-0, entendeu? E lá teve muito mérito. Então, lá não teve erro do Flamengo no gol do Liverpool, porque eu me lembro, não. Então, assim, fica essa sensação, por quê? Porque o Flamengo praticamente cometeu erro de todos os gols do Bayern de Munique. Por isso fica essa sensação de frustração que podia ter feito mais. O Leonardo Netzel mandou mensagem. Outro time brasileiro teria mais dificuldade que o Flamengo pegando o Bayern. Com certeza. Com certeza outro time brasileiro teria muito mais dificuldade e eu diria que provavelmente não iria marcar nenhum gol no Bayern de Munique. Essa que é a verdade, gente. O Flamengo tentou jogar. Volto a repetir. O Flamengo tentou jogar durante os 90 minutos. Só que o Bayern de Munique, enquanto manteve sua intensidade lá no alto, o Bayern de Munique não deixou o Flamengo sair na defesa. É por isso, um dos motivos do Flamengo ter errado tanto na saída de bola, também por conta dos méritos do Bayern de Munique. Concordo que tem desmérito do Flamengo? Tem desmérito do Flamengo, com certeza, mas também tem mérito do Bayern de Munique. A gente tem que analisar os dois lados. E nesse caso aqui, mérito do Bayern por pressionar muito o Flamengo na saída de bola e desmérito do Flamengo por errar demais. Pois é, o Leonardo Pinheiro mandou mensagem. E no segundo gol ainda tem o desvio. No lance que a bola... Que o Harry Kane chuta, a bola vai na trave e entra. Acho que a bola desvia no Léo Ortiz. Desvia. Então é o que tirou o Rossi do lance. Mas também a bola foi na trave e fica difícil, né? Exatamente, não tinha muito o que fazer. Não tinha muito o que fazer. Antes da gente começar, vamos já começar as notas individuais dos jogadores. Eu peço a vocês aí que se inscrevam no canal, deixe o like de vocês aí, que vai nos ajudar demais
Agora vamos começar com as notas individuais dos jogadores do Flamengo na partida de hoje, entre Flamengo 2, Bayern de Munique 4. Começando com a nota do goleiro Rossi. Eu começo? Comece. Bom, eu não sei quantas defesas o Rossi fez no jogo, tá? Realmente eu não me lembro. Pelo que eu vi, nenhuma. Porque, pelo que eu vi, o Bayern de Munique teve, acho que 8 finalizações, 4 foram no gol. Você vai lá, os 4 gols? Não, um foi gol contra. Então assim, pois é, era mais ou menos o que eu tava imaginando mesmo. O Rossi tomou 4 gols e só fez uma defesa, que é a defesa da finalização aos 96 do Sané. Essa é a defesa do Agustín Rossi. Claro, se a gente for parar pra pensar, o primeiro gol ele é culpado? Não, de jeito nenhum. O segundo gol ele é culpado? Não, a bola desvia no pé do Rossi, ou do Rossi não, desculpa, do Ortiz, e tira o Rossi do lance completamente, a bola bate na trave e entra. Pra mim, o Rossi foi mal no terceiro gol. Não tô dizendo que é uma falha, mas assim, volto a dizer, goleiro não pode não pular na bola, porque não tem como tirar com os olhos, então o goleiro tem que tentar pular. Por mais que tenha sido surpreso, ele com certeza tenha sido surpreendido pela saída errada, completamente equivocada do Luiz Araújo, mas o goleiro tem que pular. Eu sei, provavelmente vai falar, mas tinha muitos jogadores na frente. Eu sei, mas ele faz o movimento errado, ele vai pro outro lado, ele vai pro lado esquerdo, ao invés de esperar, ele toma a decisão de pular, que você pode pegar aí, você vai ver que ele tá indo mais pro lado esquerdo. E aí, nessa que ele faz o movimento pra esquerda, não tem como ele pular. Pra mim, o Rossi foi mal no terceiro gol do Bayern de Munique. No quarto gol, frente a frente com o Harry Kane bateu no canto, eu não tinha o que fazer. E aí a defesa que ele faz do Sané, mas era o Sané, né? Gente, Sané sai na frente de todos os goleiros e todos os goleiros fazem a defesa, mais ou menos assim. Então a minha nota pro Rossi é 3. Bom, vamos lá. Minha nota pro Rossi é 3. Teve momentos que eu gostei da atuação do Rossi, teve momentos que não. Vou explicar aqui em alguns momentos. No começo do jogo ele deu um tapa na bola, tirou a bola da cabeça do Jonathan Tah. Só que pouco tempo depois teve um cruzamento, eu acho que ele dá um soco na bola, e o soco que ele dá na bola, a bola fica, eu acho que dentro da área ou na entrada da área. E o mesmo lance que eu falei do Luiz Araújo, eu falo do Rossi, não pode deixar chutar ou socar a bola para a entrada da área. Não dá, porque senão você dá a possibilidade para o adversário chutar a direção ao gol. E ele deu um soco na bola, a bola ficou ou dentro da área ou na entrada da área, de frente, no meio ali. Não acho, dos 4 gols que o Flamengo sofreu, para mim, só 3 ele não tem culpa nenhuma. Agora, o terceiro gol o terceiro gol que o Flamengo sofre, para mim é falha do Rossi. Desculpa, eu vou discordar da Mariana, para mim é falha. Goleiro que para mim fica olhando a bola entrar, vai sofrer gol. É simples assim, porque se o jogador de qualquer forma chutar a bola em direção ao gol e o goleiro ficar só olhando, a bola vai entrar. A bola pode ser uma finalização fraca, alta, baixa. Se ela for em direção ao gol e o goleiro ficar parado só olhando, a bola vai entrar. E foi exatamente isso que aconteceu. Acho que foi o Gorotesca, foi o Laime que chutou de fora da área. E assim, a finalização do Gorotesca foi colocada. O chute não foi forte, não foi no canto do gol. Foi um chute colocado. E o Rossi sofreu o gol porque ficou olhando e porque não pulou na bola. Então, assim, pra mim foi falha do Rossi. E aí, como você mesmo falou, o Rossi fez uma defesa. Se o Rossi em outros jogos foi fundamental pro Flamengo, hoje não foi. E assim, a culpa é dele? Não é culpa dele que a bola desviou no Léo Ortiz e a bola pegou na trave e entrou. Não é culpa dele que o Eric Pulgar fez gol contra. Não é culpa dele que o Luiz Araújo saiu jogando errado e o Eric ficou de frente para ele e a bola fez o gol. Ele fez sim uma grande defesa no lance do Sané, mas assim, hoje o Rossi não fez a diferença. É culpa dele que ele não tenha feito defesa nesses gols? Não, porque não são lances indefensáveis. Mas assim, a falha do terceiro gol é sim, pra mim, muito grande, porque faz o Bayern de Munique abrir 3-1, ali tava 2-1, tava terminando o primeiro tempo, e ele fica olhando a bola entrar, e o chute é fraco, colocado, e nem é no canto, e longe de ser no canto. Então, nota 3 pro Rossi. Bom, vamos lá agora, nota para o Wesley. Achei que o Wesley fez uma boa partida, e eu acho que hoje o Wesley impressionou. Se tinha times europeus interessados no Wesley, provavelmente os clubes europeus gostaram da atuação do Wesley. O Wesley foi muito bem, um jogador que, assim, na saída, tirando aquele lance no começo do jogo que ele perde a posse da bola, nos outros momentos o Wesley sempre foi muito bem.
estava bem na saída de bola, no passe, dando opção para os companheiros, seja para o Léo Ortiz, seja para o Gerson ali na saída de bola. Estava chegando ao ataque, incomodando, por exemplo, na marcação o Stanisic, chegando ao ataque. No primeiro tempo ele faz, acho que ele que faz um cruzamento, ele faz o cruzamento e aí o Arrascaeta domina a bola na área. E acho que é isso, e aí depois o Arrascaeta cruza a bola e o Luiz Araújo chuta e o Neuer faz a defesa. Então, assim, eu achei boa a atuação do Wesley. Uma atuação, assim, para mim, das últimas atuações que o Wesley tem jogado, para mim, foi uma das melhores. Eu achei que ele jogou em alto nível, mesmo enfrentando atacantes de qualidade. Por exemplo, no primeiro momento foi Coman, que é destro, depois foi o Sané, que é canhoto, e mesmo assim o Wesley foi bem. No final estava cansado, mas assim como todo o time do Flamengo, naquele lance, por exemplo, que o Sané saiu na cara do gol, mas assim, o time do Flamengo já estava mais cansado. Mas assim, gostei muito da atuação do Wesley, então a minha nota para o Wesley é nota 7. Bom, a minha nota pro Wesley também é nota 7. Eu gostei bastante da atuação do Wesley, concordo que, tirando aquele lance que ele erra ali nos primeiros minutinhos de jogo, no geral o Wesley foi muito bem. Defensivamente, praticamente venceu todos os duelos contra... Quem era o jogador que estava jogando do lado dele? No começo, Coman. Tá, ele venceu pra mim todos os duelos, inclusive o cartão amarelo que ele tomou pra mim não era cartão amarelo, acho que ele conseguiu recuperar a posse da bola ali, mas o árbitro deu cartão amarelo. E, ofensivamente, as duas primeiras oportunidades do Flamengo no jogo é com o Wesley, porque o Wesley é o que consegue, pode até ser que ele, você pode falar, mas não foi ele que fez o cruzamento. Sim, mas é ele que participa, é ele que consegue colocar velocidade. Então, assim, pra mim o Wesley fez uma belíssima partida e eu vou falar, se os times europeus estavam de olho no Wesley, eu acho que essa partida aí deixou os europeus ainda mais na expectativa de contratar ele. Pra mim a nota do Wesley é 7, já falei. Bom, vamos lá, nota para Léo Ortiz. Bom, a minha nota para o Léo Ortiz é nota 5,5. Eu acho que se a gente for parar para pensar, com exceção ao primeiro gol, que é uma bola parada e o zagueiro precisa estar bem posicionado na bola parada. Nem estou dizendo que o Léo Ortiz estava no lance ou não, mas é zagueiro, bola parada. Se o seu time toma gol de bola parada e foi do jeito que foi, os seus zagueiros poderiam fazer melhor, na minha opinião, claro. Mas se você for parar para pensar, os gols do Flamengo que o Flamengo sofreu não tem nada a ver com os zagueiros do Flamengo. Nada a ver. Os 3 gols que o Flamengo sai jogando errado, os zagueiros estão saindo ainda. Então, assim, estão saindo. Não foram eles que erraram a saída de bola. Então, assim, no geral, não foi uma partida ruim do Léo Ortiz, não. Mas o time tomou 4 gols. Como é que eu posso dar uma grande nota pro zagueiro? Não dá, é a mesma coisa do goleiro. O time tomou 4 chutes no gols. 3 foi gol. Um foi contra, a outra foi a defesa. Como não dou uma nota grande? Não tem como, entendeu? Então, minha nota pro Ortiz foi 5,5, mas de novo, o Léo Ortiz não foi mal. Bom, vamos lá. A minha nota pro Ortiz é 5. Concordo com a Mariana que ele não tem culpa. Não foi ele que cometeu os erros individuais em nenhum dos gols do Flamengo. Mas, para mim, o Flamengo hoje estava claramente com dificuldade de sair jogando. E aí, para mim, engloba praticamente todo mundo. Eu acho que os que tiveram menos dificuldade na saída de bola foi especialmente o Wesley, que eu acho que foi melhor. Mas, por exemplo, o Alexandro, para mim foi ok, mas o Léo Ortiz e o Léo Pereira, para mim, tiveram dificuldades na saída de bola, pois o time do Bahia fazia uma marcação muito alta. Então, assim, eles não conseguiam, por exemplo, encontrar tanto passes longos. O Léo Pereira você até encontrou alguns passes longos interessantes. O Léo Ortiz nem tanto, mas como a Mariana falou, não acho que eles tenham alguma coisa, culpa nenhuma no gol. Só que assim, é bom destacar, além do Flamengo sofrer 4 gols, dos 4 gols, 2 foi do centroavante. Entendeu? Do centroavante. É claro que não é culpa dele, mas assim, no primeiro gol, o Harry Kane estava muito livre. E ok, você pode falar, mas no espaço ali é dos volantes, tudo bem, mas o zagueiro tem que estar mais perto, não pode deixar o centroavante ficar livre. Aí entra a questão de marcação individual, você vai acompanhar o centroavante, não vai? Toda essa questão que tem no futebol. Mas assim, o Harry Kane estava livre e ele chutou pro gol. Sim, era pelo lado do Ortiz, tanto que a bola bate nele. Entendeu? E no outro aí foi mais pro lado do Léo Pereira, mas aí não tinha mais o que fazer. Mas então a minha nota pro Léo Ortiz é 5. Bom, a minha nota pro Léo Pereira é 5,5. Porque o Léo Pereira, por exemplo, no quarto gol do Bahia, tinha que o Léo Pereira fazer muito ali, porque o Flamengo o Luiz Araújo perde a bola e o Harry Kane já tá praticamente dentro da área, sei lá. Não dava muito tempo para reagir e tentar bloquear a finalização. Eu gostei de alguns passes longos do Léo Pereira, achei alguns passes longos do Léo Pereira bem interessantes. Mas aí entra na mesma questão que eu falei do Léo Ortiz. O Flamengo sofreu 4 gols,
Desses 4 gols, 2 foi do centroavante e, na minha opinião, os zagueiros do Flamengo hoje tiveram dificuldades de fazer a saída de bola pelo chão. Passes entre linhas, passes curtos. Por quê? E aí não é só desmérito deles, é mérito muito do Bayern de Munique. Por quê? Porque o Bayern de Munique, os atacantes do Bayern de Munique tinha momento que estava marcando o Léo Pereira dentro da área do Flamengo. Tinha momentos que estava marcando o Léo Ortiz dentro da área do Flamengo. Só quem tinha um pouco mais de espaço era o Rossi, mas assim, tinha jogador do Bayern de Munique dentro da área. Então assim, foi um jogo muito difícil para eles, até para eles conseguirem passe entre linhas. Por quê? Porque o Bayern de Munique fez uma marcação muito forte em vários momentos do jogo, na marcação-pressão, e não facilitou para eles. Então a minha nota pro Léo Pereira é 5,5. Bom, a minha nota pro Léo Pereira é 6. Eu acho que o Léo Pereira fez uma boa partida. Para mim, nenhum dos gols passa por ele. Mas volto a citar o que eu falei. No primeiro gol, daquele tipo de gol que toma bola assada na área, sim, também tem que dizer, também tá na conta dos zagueiros. Não adianta falar assim, ele não é diretamente ligado a nenhum dos gols, quero deixar bem claro. É porque teve uns 2 ou 3 escanteios, né? Exatamente, ninguém conseguiu fazer o corte. E o outro lance que poderia falar assim, o Léo Pereira é o quê? É o terceiro gol, é o 4º gol do Bayern de Munique, não é culpa do Léo Pereira, a verdade. Não dava tempo de chegar para bloquear. Exatamente, é o senhor Luiz Araújo fazendo M, entendeu? É mais ou menos assim. No geral, eu gostei da partida do Léo Pereira, tá? Eu achei que o Léo Pereira saiu jogando bem, com calma, tranquilo, como você mesmo destacou, fez alguns bons lançamentos. Acho que o Léo Pereira fez uma partida realmente que prova do porquê que ele é o titular do time do Flamengo. Os 4 gols, com certeza, não passam diretamente por ele. Claro que poderia ter feito um pouco melhor aqui, um pouco melhor ali, com certeza, poderia, todo mundo poderia, na verdade. Mas minha nota pro Léo Pereira é 6. Bom, nota para Alexandre. Bom, minha nota pro Alexandre é nota 6. Por que minha nota pro Alexandre é nota 6? O Olise não fez uma boa partida. O Olise praticamente não participou de nenhum gol do Bayern de Munique. O Olise, por incrível que possa parecer, não fez um bom jogo. Ele ficou muito apagado, na minha opinião, e eu acho que, pra mim, passa muito pelo que o Alexandre fez em campo. Acho que, defensivamente, o Alexandre foi bem. Ofensivamente, eu acho que o Alexandre não produziu tanto, mas eu acho que já era de se esperar, porque ele tinha um jogador à frente dele muito complicado para marcar. Então, novamente, é a mesma história. É o que você vê, o Flamengo tomou 4 gols, mas o que os 4 defensores têm a ver? Praticamente não tem nada a ver, entendeu? Esse que é o ponto. Concordo quando você fala assim, o Ortiz poderia estar mais pressionando o Harry Kane, mais perto do Harry Kane. Quando você falou do lance de bola parada. Exatamente, da bola parada, será que eles poderiam fazer melhor? Poderiam fazer melhor, mas quem fez o gol contra foi o volante do Flamengo, que deveria estar mesmo na primeira trave. O Ortiz está um pouco mais longe do Harry Kane. Tudo bem, mas o Harry Kane tem esse movimento de voltar um pouco mais para ficar de um camisa 10. E cadê os volantes do Flamengo também? Senhor Luiz Araújo errando 2 saídas de bola. O que os zagueiros têm a ver? Não tem nada a ver. Entendeu? Então, tipo assim, a mesma coisa, Alexandre. Então, o que o Alexandre teve culpa nos 4 gols do Flamengo? Absolutamente nada. Que o Flamengo tomou nada. Então, é por isso que minha nota pro Alexandre é nota 6. Defensivamente, pra mim, ele foi muito bem. Ofensivamente, obviamente, não fez muita coisa, porque já não se esperava ser muito ofensivamente do Alexandre num jogo como você tem como o Olise pra marcar. Bom, a minha nota pro Alexandre é 5. Já vi partidas melhores do Alexandre, com certeza. Ele fez para mim um jogo bom defensivamente, mas não foi um jogo, por exemplo, que me chamou tanta atenção, nem defensivamente, nem ofensivamente. Mesmo o Olise não ter jogado tanto assim, não ter feito uma grande partida. O jogo do Alexandre não me chamou a atenção, e olha que eu sempre elogio o Alexandre, mas hoje eu não achei que a partida dele nem defensivamente, nem ofensivamente me chamou tanta atenção. Acho que ele fez um jogo bom defensivamente, isso. Ofensivamente, eu acho que ele participou pouco ofensivamente, mas é bom destacar que no gol do Flamengo, do Gerson, ele dá o passe para trás, ele vai pro ataque, ele dá o passe para trás, encontra bem o Luiz Araújo, que faz o cruzamento. O cruzamento, a bola vai pro Arrascaeta, a bola acho que pega no Arrascaeta e sobra pro Gerson, que chuta pro gol e faz o gol. E é isso, entendeu? Eu não me lembro muito mais do Alexandre nos lances ofensivos, então a minha nota para o Alexandre é 5. Nota para o Eric Pulgar. Bom, eu começo. A minha nota para o Eric Pulgar é 2. O Eric Pulgar, volto a repetir, tem um lance que o Rossi sai jogando num passe, que ele tenta um passe, acho que entre linhas, meia altura, e a bola pega no corpo de algum jogador do Flamengo. Eu não sei se é a do Eric Pulgar, gostaria de buscar esse vídeo para me saber.
bola pega no corpo do Eric Pulgar, ou pega no corpo de algum jogador do Flamengo, eu acho que é do Eric Pulgar, não tenho certeza, é de algum jogador do Flamengo, e aí o Bayern de Munique, eu acho que fica com a bola, e aí a bola sai pela linha de fundo, e aí eu acho, se eu não tô errada, não sei. É o que resulta no... E aí eu acho que se inicia os escanteios que o Flamengo sofre o gol. Eu não sei se foi exato, não sei se foi em seguida que o Bayern ficou com a bola, aí a bola saiu pela linha, depois saiu pela linha de fundo, foi escanteio. Aí eu não sei. Mas aí o Eric Pulgar comete um gol contra, faz um gol contra, no caso, incrível. Ok, na minha opinião ele estava sendo puxado, mas assim, não tem como, não dá para cometer esse erro, um erro assim que muda completamente o jogo, o ambiente, a questão do time, não dá para cometer um erro desse. Você jogou praticamente 90 minutos atrás. Não dá para cometer esse erro. E o Eric Pulgar saiu antes do primeiro gol, antes do segundo gol do Bayern? Não, ele estava em campo. Pois é. Quando o Arrascaeta perde a bola... Cadê o Pulgar? Vou até olhar aqui, só para me confirmar. Cadê o Pulgar? Entendeu? Cadê o Eric Pulgar no lance? Eu vou mostrar pra você. Cadê o Eric Pulgar no lance que o Arrascaeta... E assim, a culpa o erro ali individual é do Arrascaeta. Deixar bem claro. O erro ali individual é do Arrascaeta. Mas vem a questão. Onde está o Eric Pulgar no lance que sai o segundo gol do Bayern de Munique? Porque assim, o Harry Kane domina a bola completamente livre. O Eric Pulgar que dá o passe. Ele que dá o passe. O Eric Pulgar dá o passe para o Arrascaeta perde a posse da bola e aí tem um espaço enorme ali. Não é culpa do Pulgar. Não é culpa do Pulgar. Aí não é culpa do Pulgar. É 100% do Arrascaeta. Não, isso não tem dúvida nenhuma. Ali o erro individual do Arrascaeta. Eu não sabia que o Eric... Agora sim entendi porque o Eric Pulgar não estava no lance. Porque ele dá o passe, o Arrascaeta perde a bola e aí fica um espaço ali. Que era onde estaria o Pulgar se o Arrascaeta... se estivesse marcando, se o Flamengo tivesse... Não necessariamente, porque você pode falar, poderia estar o Jorginho ali, mas não, necessariamente não precisava ter alguém ali. Era se o Arrascaeta conseguisse dar sequência na jogada, não precisava ter alguém ali, mas... E aí o Flamengo sofreu gol, mas assim, o gol contra que ele fez, né, complica demais, baixar demais a nota dele, então a minha nota pro Eric Pulgar é 2. Bom, a minha nota pro Eric Pulgar é 2. Eu não gostei da partida do Pulgar. Os escanteios começam exatamente porque o Pulgar erra na saída de bola. E aí, a partir daí que começa o escanteio. Para piorar, ele faz o gol contra. É mais ou menos assim. Ele faz o gol contra. E depois eu continuo não gostando da partida do Eric Pulgar. Essa que é a verdade. Eu continuo gostando. E ele sai após ele dar uma entrada dura no Harry Kane. Recebe cartão amarelo. E recebe cartão amarelo. E pode ter se lesionado. Então, assim, não foi um bom jogo do Eric Pulgar. Essa que é a verdade. E ele já tinha para mim dado alguns vacilos contra o Chelsea. E hoje, para mim, foi muito mal contra o Bayern de Munique. Então, a minha nota pro Eric Pulgar é 2. Contra o Chelsea não foi contra o Esperança? Não, é contra o Chelsea mesmo. Tá. Ok. Nota para Jorginho. Bom, a minha nota pro Jorginho é 6,5. Eu gostei da partida do Jorginho, porque o Jorginho, para mim, foi o único jogador que realmente conseguiu sair com muito mais qualidade de trás. Essa que é a verdade. Ele foi o único jogador que realmente conseguiu sair jogando com mais qualidade, com mais calma. Muito calmo na cobrança de pênalti. O jogador que, para mim, obviamente, o Flamengo perdeu um pouco quando ele saiu de campo por conta da qualidade de passe dele. O Jorginho, sim, você pode falar, o Jorginho poderia estar posicionado no lances que saiu jogando, mas assim, se a gente for parar para pensar, não é exatamente. O time tá saindo, é difícil até para analisar os volantes nessa situação, porque o time tá saindo jogando, o time tá olhando mais para o ataque, já tá saindo do seu posicionamento defensivo. E aí é difícil, entendeu? Aí você tem que analisar tudo, você tem que ver. Então, assim, então minha nota pro Jorginho foi 6,5. Apesar de tudo, eu gostei da partida do Jorginho. Bom, a minha nota pro Jorginho é 7. E pra mim ele foi, ao lado do Wesley, os dois melhores jogadores do Flamengo na partida. O Jorginho, pra mim, eu já tinha elogiado, eu acho que ele no primeiro tempo. Concordo demais com a Mariana. Se tinha um jogador do Flamengo que não estava com tanta dificuldade na saída de bola, era o Jorginho. O Jorginho, sim, estava conseguindo fazer uma boa movimentação, estava conseguindo fazer a bola, fazer o passe, a bola chegar de um lado para o outro, girar para a direita, girar para a esquerda. Inclusive, hoje ele foi mais uma vez muito bem ofensivamente. Ele fez o gol, né? Diminuiu o placar para o Flamengo, fez o segundo gol do Flamengo. E é bom lembrar, o Jorginho é quem dá o lançamento para o Bruno Henrique sair de frente com o Neuer, e aí o Bruno Henrique não consegue tenta chutar com a perna direita e não com a perna esquerda, e não consegue fazer o gol. Então, assim, o Jorginho, mais uma vez, para mim, fez uma boa partida, e hoje, para mim, ao lado do Wesley,
foram os dois melhores jogadores do Flamengo. Gostei muito da partida do Jorginho. Minha nota pro Jorginho é 7. Bom, nota agora para Gerson. Bom, eu começo. Eu não sei, eu acho que eu esperava mais do Gerson. O Gerson, inclusive, estava, assim como todo o time do Flamengo, estava com dificuldade de jogar de costa. Porque aí, como eu falei, o time do Bayern de Munique fisicamente é um time bem forte. Até o Gerson teve momentos que estava com um pouco de dificuldade ali para fazer o giro e sair jogando. O Gerson fez um golaço, entendeu? É bom destacar, ele fez um golaço. E aí é muito mérito do Gerson, ele consegue acertar um chute incrível. Só que, assim, no decorrer da partida, eu acho que tem alguns momentos bons do Gerson no jogo, mas não chamou tanto a minha atenção, como, por exemplo, foi a partida dele no segundo tempo contra o Chelsea. Contra o Chelsea, ele chamou o jogo para ele e praticamente decidiu junto com o Bruno Henrique e o Gonzalo Plata. Hoje o Gerson fez o gol, teve essa questão de, às vezes, ele sofria alguma falta, conseguia, por exemplo, dar uns bons passes pro Wesley passar ali pelo lado direito, tentava fazer esse 1-2 com o Wesley. Às vezes teve um momento que ele virou muito bem a bola lá pro lado esquerdo com o Luiz Araújo, encontrou bem o Luiz Araújo pelo lado esquerdo. Mas comparada à partida do segundo tempo que ele fez contra o Chelsea, hoje foi um pouco abaixo. Minha nota pro Gerson é 6. Bom, a minha nota pro Gerson é 5,5. Acho que o Gerson fez um gol, ok, mas achei o Gerson muito irregular dentro da partida, como você mesmo citou. Fez alguns lances interessantes, porém outros lances muito ruins. Teve um momento que, literalmente, onde estava o Gerson em campo, teve um momento que eu olhei assim, o Plata com a posse da bola no campo de ataque, cadê o Gerson? Não tinha o Gerson. E, fisicamente, o Gerson, que é um jogador que geralmente se dá muito bem, hoje não se deu. Praticamente perdeu muitos duelos contra os jogadores do Bayern de Munique, até porque o lado dele tinha 2 zagueiros fortes. Então, os zagueiros que realmente incomodam. Acho que o Gerson fez uma partida irregular, então minha nota para ele é 5,5. Bom, nota para De Arrascaeta. Bom, a minha nota pro De Arrascaeta, quero deixar bem claro que é nota 2, e é 2 porque ele indiretamente acabou dando uma assistência. É mais ou menos isso, porque para mim o De Arrascaeta, se tivesse jogado os 90 minutos, provavelmente seria o pior jogador em campo. Até o momento em que ele foi substituído, para mim ele era disparado o jogador pior em campo. Para mim estava completamente perdido, não conseguia vencer duelos físicos, perdia a posse da bola com muita facilidade, não conseguia acionar seus companheiros. Não conseguia se encontrar dentro da partida, faltou intensidade para atacar, para defender. Então, para mim, a partida do Arrascaeta foi péssima. E ele recebeu 2 por conta da assistência que ele deu. Porque se ele fica mais tempo em campo, provavelmente a nota dele seria até pior. Bom, a minha nota pro Arrascaeta é 3. O Arrascaeta, meio que sem querer, deu uma assistência pro gol do Gerson. Gerson não. Sim, pro gol do Gerson. Ah, sim, desculpa, é verdade. Desculpa, na verdade é que o De Arrascaeta deu 2 assistências, aqui para um lado e para o outro. Então, vou chegar lá, você tem que deixar eu chegar lá. O Arrascaeta deu, sem querer, o passe. Não, a bola pegou no corpo dele, sei lá. Acho que pegou nas pernas dele, uma das pernas dele. Sim. E sobrou pro Gerson, que o Gerson fez o gol. Então, se tornou uma assistência. Só que o Arrascaeta perdeu a posse da bola numa posição do campo que não pode perder a bola. Entendeu? A gente estava falando isso. Quando você enfrenta time europeu, você tá de costa, o ideal é tocar de primeira. O Arrascaeta tentou dominar a bola e nem sei se conseguiu chegar a tocar a bola por uma segunda vez, porque o jogador do Bayern de Munique simplesmente tirou a bola dele e ele ficou caído no chão. E quando viu, a bola já estava com o Harry Kane chutando, fazendo gol. E aí hoje fica mais uma vez, demonstra como o Arrascaeta é um jogador que, para esse tipo de jogos, o Arrascaeta tem muita dificuldade. O Arrascaeta não tem a intensidade, por exemplo, que nem outros jogadores. O Arrascaeta hoje foi mal. Essa que é a realidade. A minha nota para o Arrascaeta é 3, porque ele meio que sem querer deu uma assistência, mas ele também, da mesma forma, deu um gol para o Bayern de Munique ao perder a posse da bola no meio de campo. E se a gente esperava o Arrascaeta sendo mais decisivo, infelizmente, assim como foi contra o Chelsea, jogou mal hoje, de novo. Eu falei que ele tinha que ser titular porque, para mim, ele é o melhor jogador do Flamengo, é um jogador que tem marcado gols. Mas, assim, tanto quanto o Chelsea e como hoje o Arrascaeta demonstrou que nesses jogos mais intensos, e especialmente esses jogos que o Flamengo vai ter que disputar a posse da bola com o adversário, e olha que quanto o Chelsea, o Flamengo teve mais a posse da bola e hoje não, acho que não, o Arrascaeta sofre nesse tipo de jogo, seja pela questão de intensidade da marcação adversária, seja a questão de não ter tanto espaço para jogar ou ter que jogar de costa. Não foi um bom jogo do Arrascaeta, na verdade foi um jogo ruim do Arrascaeta. Ele tá recebendo nota 3 porque meio que sem querer ele
deu uma assistência. Bom, vamos lá agora a nota para Luiz Araújo. Eu vou falar aqui. A minha nota para o Luiz Araújo é 0. O Luiz Araújo, no começo do jogo, perdeu uma chance incrível. O Neuer fez uma grande defesa. Sim, o Neuer fez uma grande defesa. Só que se, por exemplo, o Harry Kane tivesse chutado a bola do primeiro gol ou do segundo gol, não tivesse chutado no cantinho, provavelmente, vou falar especialmente do primeiro gol do Harry Kane. Se o Harry Kane não tivesse chutado a bola no cantinho, ok, a bola chegou a desviar um pouco no Léo Pereira, mas se ele não... No Léo Ortiz, se o chute do Harry Kane não tivesse sido tanto no cantinho, tanto que ela pegou na trave e entrou, mas embora tenha desviado no Léo Ortiz, o Rossi poderia ter feito a defesa. E assim, não é o mesmo caso do Luiz Araújo. O Neuer fez uma defesaça, mas o Neuer só fez uma defesaça porque o Luiz Araújo não chutou no canto. Entendeu? O Wesley ali foi muito bem no lance, o Arrascaeta foi muito bem no lance, inclusive seria muito provavelmente a assistência do Arrascaeta, os dois ele foi bem, o Wesley e o Arrascaeta, e o Luiz Araújo teve a chance de fazer o gol com a perna esquerda e ele não chutou no canto. O Neuer fez uma defesaça? Fez, mas só fez a defesa porque a bola não foi no canto. Entendeu? Ele perdeu o gol. Ele perdeu, para mim, a principal chance de gol do Flamengo, sem contar os lances de gol. Entendeu? E aí, o Luiz Araújo voltou vários momentos para ajudar na marcação. Vários momentos, e isso ele foi muito bem voltando para ajudar na marcação. Mas assim, não adiantou nada ele voltar para ajudar na marcação e devolver a bola para o adversário em seguida. Porque foi basicamente isso que ele fez várias vezes no jogo. No primeiro tempo, ele volta, vai, ajuda na marcação e simplesmente dá um chutão de qualquer jeito com a perna direita. Chuta a bola com a perna direita para frente da área e a bola cai no pé do Grotesco que chuta e faz o gol. No segundo tempo, num lance parecido, antes de ele fazer de novo tentando sair driblando, ele de novo recupera a posse da bola e sai chutando a bola para frente assim de qualquer jeito. E o Bayern de Munique recupera a posse da bola de novo. E aí tem a outra, aí vem para mim um dos piores lances que fica difícil você analisar qual é o pior lance. Se é o gol que o primeiro gol que ele sai jogando errado, ou o segundo que ele simplesmente sai, ele acha uma brilhante ideia, sair driblando 3 jogadores do Bayern na entrada da área. Um jogador do Bayern de Munique tira a bola dele e toca para o Kimmich, toca a bola para o Harry Kane que faz o gol. Então assim, ele estava envolvido diretamente em 2 gols que o Flamengo sofreu. E ainda perdeu um gol feito. É verdade que no gol que o Flamengo faz do Gerson, ele faz o cruzamento, a bola desvia no Arrascaeta e o Gerson faz o gol. É verdade. Mas isso não modifica nada. Ele diretamente estava envolvido em 2 gols do Bayern de Munique. Ele comete os erros. E ele ainda perde um gol feito no primeiro tempo. Então a minha nota para o Luiz Araújo é 0. Bom, a minha nota para o Luiz Araújo é 0. Por que minha nota para o Luiz Araújo é 0? Porque o Luiz Araújo tirou o Flamengo do jogo em 2 momentos. Como você citou, no primeiro tempo, o Flamengo estava perdendo por 2-1, mas estava já na reta final do primeiro tempo. Cara, o Flamengo voltou e conseguiu, por exemplo, fazer um gol de pênalti. Imagina se o Flamengo não tivesse tomado o gol. Provavelmente o Flamengo teria empatado a partida. Só que o senhor Luiz Araújo tirou o Flamengo do jogo nos 2 momentos. Primeiro, porque o jogo tá 2-1. 2 vezes ele deixou o Bayern ficar com 2 gols de diferença. Ele sai jogando completamente errado. Dá um chutão pra frente, sendo que ninguém estava tão próximo dele assim. Chutou a bola na entrada da área. O jogador do Bayern pegou, chutou e fez o gol. Quis se livrar da bola. Quis se livrar e se livrou muito mal. No segundo tempo, o jogo que estava aberto, o Bayern não estava criando oportunidades, tanto que essa é a primeira oportunidade do Bayern no jogo, é o gol do Harry Kane no segundo tempo, aos 72 minutos, se eu não estou errada. Ele tirou de novo, aí ele acabou com o jogo do Flamengo. Porque o jogo acabou ali, aos 72 minutos, quando o Bayern de Munique faz o 4º gol. Ali acabou o jogo. Então ele tirou o Flamengo em 2 momentos do jogo. E defensivamente, achei que recuperou a bola em um momento e depois foi literalmente assim, ó. Ele ia bem, recuperava bem, ele conseguia voltar, defender, recuperar, passar e depois devolvia a bola. Porque a gente tá citando os 2 lances. Devolver a bola pro Exatamente, porque a gente tá citando os 2 lances que saiu gols do Bayern de Munique, mas se você for parar pra pensar, teve outros 2, 3 que foi a mesma coisa, só não saiu o gol do Bayern de Munique. Porque ele fez a mesma coisa, fez uma antes do primeiro gol que ele dá pro Bayern de Munique e ele faz outra vez antes do segundo gol que ele dá pro Bayern de Munique. Então o Luiz Araújo, defensivamente, recuperava a bola e devolvia pro Bayern de Munique. E os 2 gols, 2 de 4 gols do Bayern, é culpa do Luiz Araújo. Tem que falar aqui, é culpa do Luiz Araújo. Ofensivamente, o Luiz Araújo pra mim foi melhor que o de Arrascaeta. Foi melhor que o de Arrascaeta. Foi, gente.
Só que como você falou, ele perdeu provavelmente uma das melhores chances do Flamengo no jogo. Pra mim, a melhor chance do Flamengo no jogo sempre Se ele chuta no canto, o Neuer poderia esticar, poderia ter 2 braços e ele não pegava. Só que como a bola não foi no canto, Manuel Neuer vai pegar a bola. Ele vai pegar a bola. Então, assim, o Luiz Araújo ofensivamente eu até achei melhor que o De Arrascaeta. Mas só do Luiz Araújo tirar o Flamengo do jogo em 2 momentos, quando ele erra, acabou com a minha paciência com o Luiz Araújo, entendeu? Então, assim, nota 0. O Arrascaeta, volta a citar, o Arrascaeta tirou 2 porque ele deu uma assistência. Indiretamente ele acabou dando uma assistência. É por isso que ele tá com 2. Porque se ele ficar mais tempo em campo, provavelmente a nota dele seria melhor. Gonzalo Plata, nota pra Gonzalo Plata. Bom, pra mim a nota pro Gonzalo Plata é nota 6. Pra mim, se tem alguém que correu ofensivamente nesse time, foi o Gonzalo Plata. Correu, tentou, lutou. Tentou. Ele tentou, mas em vários momentos aconteceu o quê? Tava sozinho. Pegava a bola e cadê o resto do time? Não tinha. Os outros não tinham velocidade pra poder percorrer tantos metros. O Gonzalo Plata tentou. Não foi falta de tentativa, mas um jogador só não vai fazer tudo. Então, minha nota pro Gonzalo Plata é nota 6. Bom, a minha nota pro Gonzalo Plata também é 6. Concordo com você. O Gonzalo Plata disputou, ganhou alguns duelos aéreos, perdeu alguns duelos aéreos. Teve que disputar ali fisicamente com o Jonathan Tah. Teve momentos que ele perdeu a posse da bola, inclusive um lance que ele estava de costa. Teve outro lance que ele consegue driblar. Tem um lance no segundo tempo, acho que é no segundo tempo, que ele consegue puxar o contra-ataque sozinho. Ele dribla 2 jogadores do Bayern de Munique e tem que voltar a bola porque o time do Flamengo não chegou junto com ele. Então, assim, eu concordo com você. Eu acho que ele se movimentou demais, tentou participar muito do jogo, seja pelo lado direito, seja pelo centro, seja jogando um pouco mais atrás. Tentou ajudar demais o Flamengo na marcação, mas é aquilo que você falou. Teve vários momentos que ele estava isolado. Teve momentos que o Flamengo, por exemplo, não criou tanta chance assim, por exemplo, para ele, que era o centroavante, finalizar. Então, assim, se no jogo contra o Chelsea ele deu 2 assistências, porque uma foi uma finalização que não foi boa e sobrou pro Wallace, na outra aí sim ele deu passe de cabeça pro Bruno Henrique. Hoje, infelizmente, o Flamengo não criou tantas chances assim pro Gonzalo Plata, e o Gonzalo Plata até fez um bom jogo, mas não deu para, por exemplo, fazer o gol. Então, a minha nota pro Gonzalo Plata é 6. Fazer o gol ou dar assistência. Nota pro Gonzalo Plata é 6. Nota para Alan. Bom, a minha nota pro Alan é 5. Pra mim, conseguiu, enquanto teve em campo, foi melhor do que o Eric Pulgar, na minha opinião. Mas só dele ter tomado aquele cartão amarelo com 5 minutos de jogo dele em campo, me tirou. De verdade, se teve um momento que me tirou completamente de si, não foi nem os gols do Bayern de Munique. O que mais me tirou do sério, claro que foi o 4º gol do Bayern de Munique, foi o que mais me tirou dos gols, foi o que mais me tirou do sério. Mas o Alan entrar com alguns minutos em campo e fazer o que ele fez, cara, sério, me tirou completamente do sério. Mas minha nota pra ele é nota 5. Bom, a minha nota pro Alan é 4,5. Eu acho assim, até que ele participou no meio da troca de passes do Flamengo, eu achei que ele foi bem. Por exemplo, quase, pelo que eu tenha percebido, eu não vi ele perder tanta posse da bola, também não vi ele errar tantos passes. Acho que ele foi bem nessa questão quando teve a bola aos pés. Mas assim, não dá pra ele entrar e com pouquíssimos minutos ir lá no ataque fazer uma falta que nem ele fez e receber cartão amarelo. E ficar o resto do jogo todo. A falta que ele fez foi totalmente desnecessária e ele recebeu o cartão amarelo por simplesmente chegar lá e dar um empurrão no Kimmich e receber o cartão amarelo ainda no primeiro tempo, ia jogar o segundo tempo inteiro, ele sendo o primeiro volante ou um dos volantes do Flamengo. Amarelado, assim, não deu pra entender. Então, assim, a minha nota para o Alan seria 5. Mas só por ele ter feito isso, por ter recebido esse cartão amarelo estúpido, essa é a palavra. Esse cartão amarelo bobo, 4,5. Mas seria 5, mas por causa disso, 4,5. Nota pro Bruno Henrique. Bom, eu começo aqui, peraí, vamos lá. Bruno Henrique entrou, teve aquele lance que ele podia ter chutado com a perna esquerda, tentou chutar com a perna direita, não conseguiu. Tentou alguns lances ali, ganhou, por exemplo, na disputa, na velocidade. Foi ele que não foi o Ayrton Lucas. Ele tentou ali um lance, ganhou do zagueiro do Bayern de Munique, mas não conseguiu fazer muita coisa. Então, minha nota pro Bruno Henrique é 5. Bom, minha nota pro Bruno Henrique é 5 também. Acho que ele não foi mal, mas também não foi bem. Não conseguiu ser importante como foi no duelo contra o Chelsea, mas também está muito ligado também aos problemas que o Flamengo estava tendo durante essa partida contra o Bayern de Munique. O Flamengo no segundo tempo que criou mais oportunidades que o Bayern de Munique, mas no momento que o Flamengo tomou ali o 4º gol, acabou a partida do Flamengo. Essa que é a verdade. O jogo acabou ali.
Pois é. É mais ou menos. Além deles, entrou o Alacian, entrou O De La Cruz. o Ayrton Lucas, o De La Cruz, mas nós não demos notas, pois já entraram na reta final da partida. Sei. Vamos aqui a alguns comentários, espera aí. O Leonardo Pinheiro mandou uma mensagem. O Rossi, no segundo tempo, deu um soquinho na bola. Leonardo Pinheiro mandou outra mensagem. Será que o Danilo seria melhor? Não, Leonardo, os gols não passaram pelos zagueiros do Flamengo. Não passou. Claro que eles poderiam ter feito melhor, por exemplo, no primeiro gol, no lance do... Podia ter tirado a bola ali na área. Poderia, mas A gente vai falar no CIP. não passa por isso aí. Pois é. Leonardo Pinheiro mandou aqui a mensagem. Jogos assim escancaram os jogadores comuns do Flamengo, como o Pulgar. Não tem o que fazer. Olha... Gente, é outro nível de atuação. Se o Pulgar jogar muito mal numa sequência muito grande aqui na América do Sul, aí eu vou concordar. Mas, gente... Não vai enfrentar todo dia o Bayern de Munique. Na verdade, são pouquíssimas vezes em anos que você enfrenta um time do nível do Bayern de Munique, gente. É outra história. O Leonardo Pinheiro mandou aqui a mensagem. Jogos assim... Não, essa eu já li, ele mandou a mensagem. Leonardo Pinheiro. Verdade, Gerson não conseguiu fazer direito à proteção da bola, que sempre faz bem. Pois é, isso que me chamou a atenção. O Gerson que vai bem ali, fazer o pivô e girar para cima do adversário para sair jogando e facilitar o Flamengo mesmo para sair jogando, e que ele vai muito bem nesse lance, e eu sempre elogio ele nisso. Hoje ele não conseguiu fazer. Porque ele enfrentava o Pamecano e Stanisic, que são jogadores muito fortes, muito fortes. Cara. É outro nível de jogadores, entendeu? Inclusive fisicamente. Pois é. É isso? Acho que é isso, gente. Obrigado pelo que nos acompanhou aqui nessa live de muito tempo, desde o início. E também que teve no pré-jogo. Amanhã a gente vai voltar com a live, vai vir novamente com a live. O horário é às 8h20, para a gente comentar um pouco mais sobre esse jogo ainda. Sobre o futuro. A participação do Flamengo na Copa do Mundo. Participação do Flamengo, sobre o que vai vir aqui pra frente, que daqui a pouco volta o Campeonato Brasileiro. E é isso, gente. Obrigado por quem nos acompanhou. Até a próxima.